viver com Ele na eternidade. Então essa é a nossa missão, falar de Jesus para todos que o Senhor colocar em nosso caminho. Então hoje nós vamos terminar então em Efésios 6, a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 6, 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingidos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca seja-me dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como estou e que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. E eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aqui finaliza a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, que Paulo escreve para Timóteo, que era o pastor daquela igreja naquele tempo. Então, em todos os capítulos que nós passamos, Paulo veio trazendo ensinamentos, Paulo veio trazendo direção, Paulo veio esclarecendo coisas que talvez na cabeça daquelas pessoas não estava clara, para que eles entendessem realmente qual era a missão deles, qual era o propósito deles, e o que eles precisavam fazer, e o que eles precisavam deixar de fazer, para que eles não se perdessem, para que eles não se afastassem da presença do Senhor, e para que eles cumprissem o propósito da igreja. E aqui então,
No capítulo 6, Paulo começa falando sobre a família, né? Sobre o lar cristão. Que os filhos precisam o quê? Obedecer os pais. Porque se eles obedecem os pais, eles estão cumprindo um mandamento, uma promessa, para que tudo corra bem, para que eles tenham vida longa. Lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, tem um mandamento sobre obedecer os pais, respeitar os pais, e eles terão vida longa. E também ele fala para os pais: não provoquem seus filhos, mas os eduquem. Não fica ali fazendo piadinha com seu filho, não fica ali tratando seu filho de qualquer jeito. Ensina ele. Faça a sua parte, porque você pode ensinar hoje, mas você olha e parece que ele não está entendendo, mas aquilo está guardado no coração dele, no tempo certo o Senhor vai florescer aquela sementinha que você plantou. Aleluia. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Quantas pessoas nós plantamos a sementinha do Senhor, da palavra do Senhor na vida dessas pessoas e não vimos mais essas pessoas, nós ficamos sabendo anos depois, tempos depois, como essas pessoas cresceram, porque nós plantamos, mas alguém regou e elas estão dando frutos agora. Mas também nós podemos plantar e lá na frente não tem ninguém que regue e a semente vai secar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Mas também nós vamos receber pessoas próximas de nós que já estiveram com a semente plantada e agora é hora da gente regar. Então nós precisamos cumprir ali o que o Senhor tem para a nossa vida, seja na igreja e também na família. Aleluia. E ele fala também aqui do lar cristão e fala também dos servos, né? Os servos, eles precisam obedecer os seus senhores. Quem é o nosso Senhor? Deus. Se nós estamos na igreja, nós somos servos do Senhor, mas nós temos alguém que foi colocado por Deus para ser autoridade sobre nós. Pastor, missionário, quem estiver ali acima na igreja. Então nós precisamos ser servos, obedecendo e servindo com alegria no coração, fazendo tudo aquilo como se a gente estivesse fazendo para Deus e não para o homem. Porque muitas vezes nós vamos fazer algo para alguém e essa pessoa pode nos magoar em algum momento da nossa vida. Então, quando a gente faz olhando para o Senhor, sabendo que nós estamos fazendo para o Senhor, nós vamos fazer com alegria no coração e nós não vamos esperar nada em troca dessa pessoa. Glória a Deus. Então nós temos que olhar para o Senhor. E também aquelas pessoas que estão à frente das igrejas, elas não podem ficar ameaçando os servos do Senhor, elas não podem ficar colocando os servos do Senhor em situação difícil, em situação complicada, em situação de confronto, de afronta, né? Confronto não, porque muitas vezes o confronto ele é necessário para que haja crescimento, mas que não tenha afronta de um líder de uma igreja para um servo, um membro de uma igreja. Isso não pode acontecer, porque isso causa atritos que vão trazer sofrimento, não crescimento. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos sempre buscar o Espírito Santo em todas as situações que nós precisamos lidar, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar que nós temos convívio com outras pessoas. E aqui também Paulo vem falando o quê? Da armadura de Deus. Quando nós precisamos ser fortalecidos. Depois que ele fala tudo sobre família, sobre servo, né, sobre igreja, sobre cuidado, ele fala: quanto a mais sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. O que Paulo está falando? Nós não temos poder nenhum, mas nós temos alguém em quem a gente possa fortalecer, em quem a gente possa buscar força, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos entender que nós não temos poder e nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos entender que nós estamos nesta terra de passagem. Nós somos do Senhor de um outro lugar. E nós estamos aqui para quê? Para cumprir o propósito do Senhor.
nós estamos aqui para viver, para nos movimentar e para exercer tudo que nós precisamos exercer no Senhor. Nele, não é para nós. Nós não estamos aqui para trabalhar e comprar carro caro, casa grande, nada disso. Nós podemos fazer isso, mas não é o propósito principal. Porque aqui nós estamos de passagem, aqui é só um pequeno tempo que nós vamos passar. E vai depender de como nós vamos passar esse pequeno tempo aqui, para saber onde nós passaremos a nossa eternidade. Aqui nós vivemos diante de um teste do Senhor. O Senhor testa a nossa fé, o Senhor testa a nossa fidelidade, o Senhor testa a nossa perseverança. Aleluia. E aqui é a nossa prova. A prova, a pessoa vai tentar entrar numa faculdade, ela não precisa passar por uma prova para que ela possa entrar e começar a estudar naquela faculdade. Aqui também é a nossa prova. Se nós cumprirmos o nosso propósito, nós vamos para a eternidade onde? Para o Senhor ou para o lago de fogo? Aleluia. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito aqui. A gente vê muito aí, quem assiste jornais, né, assiste documentários, principalmente policial. Então, o que acontece? Um policial, ele precisa prender o traficante. Vamos dar um exemplo para ficar claro, para a gente entender. E para ele prender esse traficante, é preciso que ele entre ali naquele local, naquele meio do traficante, como um infiltrado. Ele vai começar a viver ali no meio daqueles homens, daquele povo, eu não sei como que é o nome que usa, no meio daquele povo ali ele vai começar a viver. Porque ele precisa o quê? Ele precisa chegar ali, ele precisa ver o que está acontecendo, ele precisa levantar provas para que ele possa então agir como policial e prender aquele traficante, aquelas pessoas e recolher aquela droga. Ele é um traficante? Não, ele é um policial. Ele está ali, ele vende drogas? Não, ele é um policial. Mas ele precisa estar ali no meio daquelas pessoas para que ele possa cumprir o seu propósito, que é o quê? Prender aqueles traficantes e fechar aquele ponto de venda. É um propósito que ele tem e ele não é um traficante, ele não usa drogas, ele não vende drogas, mas ele precisa estar naquele meio. E o propósito dele é o quê? Ajuntar mais provas possíveis para prender aquelas pessoas e para fechar aquele ponto de droga, recolher aquelas drogas e finalizar a sua missão. Assim somos nós aqui na Terra. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Nós não somos deste mundo. Nós precisamos entender que nós não podemos viver como as pessoas deste mundo. Aleluia. Nós estamos aqui num propósito de quê? De levar a palavra de Jesus, a aliança de Jesus, o plano de salvação às pessoas. E aqui nós estamos no terreno inimigo. Aqui nós vamos encontrar com o inimigo. Aqui nós vamos encontrar com aqueles que trabalham com o inimigo. Lá na boca onde vende a droga, tem o traficante principal e tem aqueles que trabalham para ele, né? Os capangas dele, os armados que vão matar, aquela coisa toda. E aqui nós vivemos num mundo onde este mundo é de Satanás. Quando Satanás fala para Jesus lá no deserto, na provação, olha este mundo aqui que eu vou te dar. Por que ele vai dar? Porque é dele. A gente não pode dar o que não é nosso. Então, quando ele oferece todas as riquezas do mundo para Jesus, se Jesus prostrasse diante dele, ele está oferecendo algo que é dele. Então, nós estamos no mundo que é de Satanás. Nós precisamos ser como um policial infiltrado, ficar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente vai conversar com pessoas, a gente vai conviver com pessoas ruins, com pessoas más, com pessoas invejosas, com pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, com pessoas que não vivem a palavra do Senhor, mas nós não podemos ser como elas, nós não podemos nos tornar como elas. Aqui nós estamos para cumprir um propósito e nós não podemos nos dispersar. Por isso nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Porque se nós não formos fortalecidos
gente vai se botar no meio disso tudo. Se esse policial que eu dei no exemplo, se ele não se fortalecer no trabalho dele, com o chefe dele, na família dele, não ficando de olho no propósito, ele pode se tornar um traficante. É verdade, Jesus. Mas se ele estiver com o propósito firmado, ele não vai se tornar um traficante e ele vai conseguir cumprir o seu propósito. Então nós precisamos cumprir o nosso propósito. E para isso nós precisamos o quê? Ser fortalecidos no Senhor. E aqui Paulo ensina como? Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra a cilada. O policial que está infiltrado, ele tem que estar firme, ele não pode cair em nenhuma cilada. Ele tem que estar muito bem disfarçado para ele não ser descoberto. E ele também tem que ficar muito atento para ninguém matar ele. Ele também tem que ficar muito esperto para ele não começar a usar a droga que ele está querendo tirar daquele lugar. Então nós precisamos estar firmado em algo. E esse algo é o Senhor. É Deus, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Assim como o policial tem o propósito de exterminar esse ponto de droga e prender todos que precisam ser presos, assim nós precisamos estar de olho no nosso propósito. Ficar firme contra as ciladas do diabo. E nós precisamos entender qual é a nossa luta. Ali, quando aquele policial ele está ali infiltrado, a luta dele é contra o crime, não é contra as pessoas, porque ele não sabe o que fez com que aquela pessoa se tornasse um criminoso. Ele não sabe como que foi que aconteceu na vida daquela pessoa, que ela chegou no ponto que chegou. E aqui também a nossa briga não é contra as pessoas, é contra as regiões celestiais, o reino das trevas, os demônios, Satanás, potestade, contra tudo que nós não vemos, mas nós sabemos que existimos. Aleluia. Então, assim como o policial, ele tem que ter esse entendimento para infiltrar ali e acabar com aquele tráfico, mas não acabar com as pessoas, assim nós também temos que ter esse entendimento. Eu não vou lutar contra a pessoa, eu vou lutar contra aquele demônio que está ali tomando conta da vida daquela pessoa contra mim. Então nós temos que ter esse entendimento, e só o Espírito Santo nos dá esse entendimento. Só o Espírito Santo nos abre esse entendimento para que a gente não venha falhar na nossa missão, no nosso propósito. Aleluia. Então ele diz que a nossa briga, a nossa batalha não é contra a carne e sangue, não é contra o nosso irmão, porque o nosso irmão ele foi fisgado por Satanás e ainda continua fisgado por Satanás, como um dia nós estivemos. A nossa missão é tirar ele das mãos de Satanás, sem que a gente não seja pego por Satanás. Nós estamos infiltrados aqui. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mau. Vamos ter dias maus. Esse policial que está lá infiltrado, um dia ou outro eles vão desconfiar dele. Um dia ou outro ele vai ver que tudo que ele fez parece que deu errado. Aquela possibilidade que ele tinha de descobrir algo não deu certo, então aquele dia para ele foi um dia mau. E nós também vamos passar dias maus. Nós vamos passar dias em que o inimigo ele vai nos bater, nós vamos cair, mas no outro dia nós vamos levantar. Então nós precisamos viver com a armadura de Deus sobre nós, para que a gente resista a esse dia, para que esse dia não nos destrua. E depois de nós termos vencido tudo, nós precisamos permanecer inabaláveis. Aleluia. Nós precisamos estar inabaláveis diante deste mundo que nós vivemos, diante de muitas situações que nós presenciamos e muitas vezes até passamos por elas. Então nós precisamos ficar firmes, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça. A verdade é a palavra do Senhor. Aleluia. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a palavra nos direciona. Nós precisamos cingir, vestir-nos na verdade. A couraça da justiça, ela vai nos proteger. Nós precisamos viver uma vida em justiça para que a gente possa ser protegido pelo Senhor.
para que os anjos do Senhor possam nos guardar. Se eu não vivo uma vida de justiça, eu estou dando brecha para Satanás entrar na minha vida, e o Senhor não vai contra a sua palavra, Ele vai permitir que Satanás entre. Os anjos não vão poder nos proteger porque nós abrimos a brecha. Então nós precisamos viver a nossa vida em justiça. E tenhamos os pés calçados com preparação do Evangelho. Nós precisamos andar no Evangelho. Andar na palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor diz que a gente tem que viver em bondade, vamos viver em bondade. Se a palavra do Senhor diz que a gente tem que viver na verdade, vamos viver na verdade. Porque isso vai fazer com que a gente caminhe no Evangelho do Senhor. Então tudo que está fora do Evangelho do Senhor nos faz caminhar para outro caminho. E nós precisamos o quê? Andar com os pés calçados na preparação do Evangelho. O Evangelho nos prepara para quando nós formos à eternidade com Jesus. O Evangelho é a nossa preparação diária. Nós precisamos também segurar sempre o escudo da fé. Segurar sempre. Não é só quando o negócio está ruim, não. Sempre eu preciso estar com o escudo da fé, o qual poderão apagar os dardos inflamados. O escudo fica no peito, né? O peito está o coração. E aonde que Satanás ataca? No nosso coração, no nosso emocional. Os dardos inflamados são aquelas setinhas que ele usa, uma coisinha que ele fala, uma coisa que alguém fala e incomoda a gente, ele vem lá e coloca mais fogo naquilo ali, e um negócio que era pequenininho vira uma mágoa imensa. Nós precisamos estar protegidos. Protege a sua alma, protege o seu coração, e não deixe qualquer palavra entrar no seu coração e trazer sofrimento para você, não, porque isso quebra a armadura. Aleluia. Isso distancia você do propósito, tira o seu foco. Se aquele policial que está lá infiltrado, alguém chega para ele e fala: você é policial, você está enganando a gente, eu acho que você é policial, eu acho que você está mentindo, você sabe muita coisa. Não sei não, viu? Se ele não tiver bem posicionado, se ele não tiver com o escudo dele de proteção, aquilo vai entrar na mente dele e ele vai se entregar. Ele tem que estar falando: não, não sou policial, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele tem que saber como lidar com aquilo. Ele tem que estar com o seu escudo. Nada pode entrar no seu emocional e atrapalhar a sua missão, o seu propósito. Nada pode entrar no nosso emocional e atrapalhar o nosso propósito. Por isso nós temos que estar com o nosso escudo, para que Satanás não tenha brecha para nos atingir. Usar também o capacete da salvação. A nossa mente também, Satanás gosta de atacar a nossa mente. Ele joga uma setinha na nossa mente e às vezes a gente está com um pensamento pequeno, aquilo vai crescendo. A nossa mente tem que estar voltada para as coisas do Senhor. Aleluia. Para o que a gente precisa, para a palavra. A espada do Espírito. A espada é a palavra. Resumindo, nós precisamos ler a palavra, viver a palavra, orar a palavra, exercer a nossa fé e guardar o nosso coração. Isso tudo que eu estou falando se resume nisso. Orar em espírito, orar em todo o tempo em espírito. Nós temos a terrível mania de orar só quando a gente está precisando, orar só quando a gente precisa de algo, orar só quando a gente tem algum problema. Nós temos que orar todo o tempo no Espírito. Aleluia. Buscando em Deus. Glória a Deus. Com todo o tipo de oração e súplica. Todo tipo de oração. O que é esse tipo de oração? Eu vou orar agradecendo, eu vou orar glorificando, eu vou orar intercedendo, eu vou orar pedindo, eu vou orar repreendendo. Todo tipo de oração, e eu vou suplicar ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajuda nessa questão. Senhor, me molda, Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda, me dá a direção. Peça ao Senhor.
e vivendo em perseverança. Em perseverança. Satanás, ele tem algumas formas de agir. Ele age na divisão, ele tenta dividir uma igreja, dividir uma família, dividir uma sociedade, dividir uma empresa. Ele coloca pessoas erradas no nosso caminho que vai nos distanciar de viver uma vida com o Senhor. Ele coloca enfermidade na nossa vida para tentar nos parar. Ele usa pessoas para nos caluniar e nos difamar. Então, quando a pessoa nos conhece verdadeiramente, essas calúnias e difamação não vão ser ouvidas porque as pessoas nos conhecem. Mas quando as pessoas não gostam de nós, elas vão ouvir a calúnia, a difamação e ainda vai espalhar pior ainda. Satanás usa de obras de bruxaria e feitiçaria para nos parar. E ele coloca dúvida na nossa mente. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? É como se ele colocasse dúvida na mente daquele policial infiltrado. Será que está dando certo? Será que eles vão descobrir que eu sou um policial? Será que eu vou conseguir agir na hora certa? Será que eu vou morrer? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir cumprir o propósito? Ele coloca dúvida na nossa mente. E ele coloca também um espírito de medo. Medo que eu não vou conseguir. Medo que eu não vou conseguir louvar. Medo que eu não vou conseguir pregar. Medo que eu não vou conseguir orar. Medo que eu não vou conseguir um emprego. Eu não vou conseguir tirar carteira. É o medo. O medo vai nos parando. Algo que nos para de uma forma imensa é o medo. E o medo, ele está em nós. Então Satanás, ele tem esse poder sobre nós, se nós não tivermos com a nossa armadura de Deus. E nós precisamos entender a seguinte questão. Nós estamos falando o quê? De uma luta espiritual. Uma luta que acontece nas regiões celestiais. Então eu crendo que se é uma luta espiritual nas regiões celestiais, a minha armadura, ela precisa ser espiritual. Aleluia. E como que eu vou buscar essa armadura espiritual? Orando em todo o tempo no Espírito. Buscando a direção do Espírito. Ouvindo o que o Espírito te fala. Ouvindo os alertas que o Espírito te dá. A direção que o Espírito Santo te dá. Quantas vezes está acontecendo algo que você não está percebendo, mas o Espírito Santo te dá uma sacudida, você vai ver o que está acontecendo, ele está te salvando, ele está te livrando, ele está te colocando no lugar certo, na hora certa, para resolver algo. Glória. Então nós precisamos orar o tempo todo no Espírito, e a nossa armadura precisa ser espiritual. Aqui Paulo coloca como a armadura de um soldado daquela época, para que as pessoas entendam o que elas precisam guardar na vida delas. A mente precisa ser protegida, a alma, o coração, a alma, as emoções precisam ser protegidas. A palavra do Senhor precisa estar na nossa vida, a oração precisa estar na nossa vida. E aqui Paulo ainda fala: orem também por mim. O que ele está falando? Paulo é quem? O apóstolo, aquele homem com autoridade sobre a vida dele. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, para quem está com autoridade sobre a nossa vida, seja ele bom ou ruim. Autoridade política, autoridade espiritual, autoridade na cidade, autoridade na sua casa. Nós precisamos orar. E falando aqui de autoridade espiritual na igreja, ele ainda fala: pelo qual sou embaixador das cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Nós precisamos orar para que a pessoa que vai levar aquela palavra, que ela tenha toda a ousadia que ela precisa para liberar a palavra que nós estamos precisando. Nós precisamos interceder pelos pastores, por aquela pessoa que vai trazer a palavra de Deus para nós naquele culto, naquele dia. É nosso dever como filho de Deus, como servo do Senhor, como irmão em Cristo. Aqui ele fala: qual eu sou embaixador em cadeias. É como os países têm os embaixadores. Então aqui no Brasil tem embaixador dos Estados Unidos, tem embaixador de Israel, de outros países. Eles não são do Brasil, eles não são brasileiros. O embaixador de Israel, ele nasceu em Israel, ele é de Israel, mas ele está aqui no Brasil, ele está numa terra que não é dele. Ele precisa se adaptar àquela terra que não é dele, mas ele não pode esquecer que ele é de Israel.
nós somos do Senhor. Nós precisamos nos adaptar neste mundo que nós vivemos, que não é do Senhor. Viver aquilo que nós precisamos viver, cumprir aquilo que o propósito nós precisamos cumprir, mas com a nossa mente e nosso coração sabendo que nós somos do Senhor, não deste mundo. Mas este mundo vem o quê? Trazendo para nós coisas que vai o quê? Nos seduzindo. Uma vida boa, uma vida financeira boa, uma vida de muitos amigos, uma vida de muitas festas, uma vida de comprar e ter. Nós esquecemos de ser. Nós paramos de viver em Deus e passamos a viver para nós. O livro que eu estou lendo, a escritora fala muito claro isso. Nós precisamos entender que nós vivemos nele, para ele, e nós somos dele. E ela dizia, nós precisamos nos mover nele, nós precisamos exercer tudo nele, nós precisamos respirar, ter a nossa vida nele, para ele, porque ele quer o quê? Algo para nós. Nós precisamos perguntar assim, Senhor, não é o que você tem para mim, Senhor, o que você tem para mim? Não, o que você quer para mim? Aleluia. Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que foi preparado para eu viver? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim? É o que Ele tem preparado para que a gente cumpra neste tempo que nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui passando. E neste tempo que nós estamos passando, nós vamos ter as batalhas. E Ele tem a armadura dele para nos proteger. E Ele tem tudo que nós precisamos na Sua palavra para que a gente vença todas as batalhas contra o reino das trevas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui o Senhor falou. Amém, Jesus. Aleluia. Oh Senhor Deus, Pai amado e Pai querido. Neste momento, Pai, nós, diante do Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar da nossa mente, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que a gente tenha total discernimento e entendimento de quem nós somos aqui nesta terra, do que nós viemos fazer aqui nessa terra, do que nós precisamos para cumprir o propósito que nós temos aqui nessa terra, que nós possamos entender qual nós precisamos orar. Nós precisamos orar no Espírito a todo tempo, nós precisamos buscar no Senhor a sua armadura sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma. Nós precisamos que o seu Espírito Santo venha nos direcionar cada dia mais, abrindo o nosso entendimento da nossa missão, nosso propósito, nosso chamado aqui na terra, Senhor. Paulo vem trazendo aqui neste capítulo 6 muito claramente quão importante é nós sabermos quem nós somos em Senhor, no Senhor. Quão importante é nós sabermos contra quem nós lutamos. E o Senhor abre o nosso entendimento aqui nesta noite, nesta palavra. Nós somos do Senhor, nós somos do reino celeste, nós somos do reino eterno, mas nós estamos aqui no mundo que não é do Senhor, um mundo que não é nosso. Nós não pertencemos a este mundo e nós não podemos batalhar com batalhas erradas, com o inimigo errado. Que o Senhor venha direcionar a nossa mente cada dia mais, que nós não nos esqueçamos que a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra os nossos irmãos. Nós estamos aqui para resgatar os nossos irmãos. Nós estamos aqui para viver uma vida santa, uma vida direcionada pelo Senhor, para que a gente possa encontrar com Jesus na eternidade. Esse tempo é um tempo que vai passar muito rápido. Para nós parece que é muita coisa, 20 anos, 30 anos, 90 anos, 80 anos, mas para o Senhor nada é. Ah, Senhor Deus, venha direcionar, venha trabalhar na nossa mente, venha trabalhar no nosso coração, no nosso espírito, venha nos ajudar, Senhor, venha abrir o nosso entendimento para que a gente possa saber qual é o nosso propósito aqui, para que a gente possa entender que nós estamos aqui para cumpri-lo, assim como o Senhor desejou, assim como o Senhor já escreveu no seu livro, para que a gente possa entender que esse tempo vai passar e nós precisamos viver esse tempo o melhor possível, que vai garantir a nossa eternidade com Jesus. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, nosso entendimento totalmente aberto, para que a gente possa viver tudo o que nós precisamos e para que a gente possa plantar a sementinha do Senhor em mais corações que nós conseguimos, ó Deus. Capacita-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Ah, Jesus amado, como foi dito no louvor, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Jesus, o Senhor venha nos quebrantar, que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito, que o Senhor venha nos encher com a Tua graça, com a Tua glória, que nós possamos transbordar o Senhor na nossa vida, que nós possamos transbordar o Senhor onde nós formos, que nós possamos encher o ambiente do Senhor onde nós estivermos, que onde nós estivermos a bênção chega naquele lugar. Se nós estamos numa loja, a bênção chega naquele lugar. Se nós estamos num restaurante, a bênção chega naquele lugar. Onde nós formos, o Senhor nos acompanha e vai abençoar todos aqueles que estão, porque nós queremos ser testemunha do Senhor. Nós queremos ser testemunhas. Nós queremos testemunhar o Seu amor. Nós queremos testemunhar a Sua misericórdia. Nós queremos cumprir o nosso propósito aqui neste tempo, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, fala com cada um de nós, Espírito Santo, direcionando sobre o nosso propósito. Nós temos tantas perguntas, tantos questionamentos, às vezes está nos nossos olhos, mas nós não conseguimos ver. Por isso Jesus deixou o Espírito Santo para nos direcionar, nos consolar. Espírito Santo, consola-nos, direciona, abre os nossos olhos, mostra na palavra, dá sonho, usa pessoas para falar, usa da forma que o Senhor achar melhor, mas nós precisamos te ouvir, Senhor. Nós precisamos ouvir o Seu Espírito sobre nós, nós precisamos ouvir a direção. Senhor, nós precisamos ouvir como Ezequiel ouviu no vale de ossos secos. Ezequiel olhou para aquele monte de ossos secos, mas ele não focou só nos ossos, e ele também estava com o seu espírito aberto, com o seu espírito alinhado, com o seu espírito sensível, para ouvir a direção do Senhor, quando o Senhor mandou que ele profetizasse. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o nosso espírito esteja sensível à voz do Senhor, assim como Ezequiel esteve. Assim como o espírito de Ezequiel esteve e ele obedeceu ao Senhor, e aqueles ossos se tornaram pessoas, e o sopro de vida, o Espírito do Senhor foi depositado sobre aquelas pessoas e se transformou num exército vivo. Que o Seu Espírito Santo venha alinhar com o nosso espírito, que o nosso espírito esteja sensível à voz do Senhor, para que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, eu te agradeço por este tempo, e eu te peço, Senhor Deus, vista sobre nós a Sua armadura. Aleluia. Vista sobre nós a Sua armadura. É o que nós te pedimos e suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.